Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Como eu falava, vão ser dias intensos e só estão começando, né? Porque uma parte é o funeral do Papa, outra parte é o conclave e outra parte é a posse do novo Papa, né? O início do ministério petrino. E a posse que ele vai fazer das três outras basílicas, a Basílica Santa Maria Maior, de São Paulo Fora dos Muros e de São João do Latrão. Mas depois a gente vai falar sobre isso, porque eu espero que vamos fazer outras lives. A live de hoje é sobre as exéquias do Papa, que serão neste sábado, na Praça de São Pedro, às 10 horas da manhã, horário local 5 da manhã, horário de Brasília. Obrigado, Gabriel. Vocês podem, não sei, pela hora, vocês podem imaginar que aqui é tarde, né? Que eu tô cansado. E também o de hoje foi intenso. Tá tudo muito corrido, muito cansativo, mas muito bom, em certo sentido, viver isso aqui. Eu digo isso porque eu já preparei um resumo das perguntas que vocês enviaram, mas também eu penso que muito que eu vou falar vai esclarecer e vai responder perguntas que vocês têm consigo. Então não dá, ainda não consigo, por causa do horário, não posso demorar muito, não consigo ver todas as mensagens. Então, mas fazer uma introdução, né? Eu tô em Roma, e para quem não me conhece, sou Eric Massal, sou um dos administradores da página, nesses quase 15 anos da página. Estou em Roma. E essa live seria um pouco mais cedo. Só que eu esperei, minha gente, por 2 horas e meia na sala de imprensa pela credencial de imprensa. Então valeu a pena o esforço, só que muito cansativo e além disso atrasou a minha vida. A missa do Papa, a missa de exéquia do Papa vai ser daqui a praticamente 9 horas, então eu vou dormir bem pouco. E desde ontem a cidade tá numa estrutura incrível, apesar da intensidade, porque muita segurança, muita preparação e muitas pessoas principalmente, mas não é um caos, sabe? Não é um caos. É helicóptero voando sempre, é muita gente, é muita imprensa, mas não chega a ser um caos. É interessante, porque todo mundo ali, a maior parte, tem um motivo de fé, né, por estar ali. Então, não é um caos. Então, é interessante. É intenso, cansativo, exigente. Tem paciência em dar a volta quando uma rua está isolada, como hoje. Eu tive que dar uma volta quando estava indo para a sala de imprensa. E na terça-feira, quando o corpo do Papa ainda estava na capela da Casa Santa Marta, eu tive a graça de estar lá por uns 10, 15 minutos, rezar tranquilamente ali. E, e também na quarta e quinta eu ajudei em algumas missas que foram celebradas na Basílica de São Pedro, mas no fundo, no altar da cátedra, né? O corpo do Papa está na frente do altar da confissão, aquele altar principal, e as missas mais solenes, as principais, são celebradas lá no fundo, no altar da cátedra. Então, ao meio-dia da quinta-feira, como vocês viram na página, Dom Arani presidiu a missa, concelebrada por vários padres, muitos brasileiros, mas concelebrada antes de tudo por Dom Odilo, Dom Sérgio da Rocha, Dom Jaime e também por um bispo argentino, que se eu não me engano é o presidente da Conferência Episcopal Argentina.
Então, nessas missas que eu ajudei lá, que eu acolitei, a procissão passa do lado do altar papal, né? E então passava do lado do corpo, e por mais que tinha gente, muita gente, né? O fluxo, o Vaticano calcula em cerca de 250 mil pessoas em 3 dias de velório público. Tinha um ou outro que fazia live, fazia vídeo, uma outra pessoa, mas no geral era gente muito silenciosa, orante, respeitosa. Então, quando a gente passava na procissão, os seguranças tinham que abrir a multidão para a procissão passar, e o povo tirava foto, porque via aquilo tudo, né, a liturgia, ao lado do velório do Papa. Então, as exéquias do Papa, os funerais, porque exéquia mesmo é a missa, mas a tradição fúnebre do Papa vai desde a constatação da morte até não somente o enterro, a tumulação, como eles dizem na Itália, mas até a missa de sétimo dia, digamos, porque o novem diale, né? São 9 dias contando com o dia da missa de Exéquias. Então são muitas tradições ali, muitas tradições litúrgicas que são parecidas com a de um bispo, mas também de um bispo qualquer, mas também coisas próprias, como o véu sobre o rosto, que eu vou falar para vocês, os 3 caixões, as medalhas que são colocadas no corpo, então várias coisas. Os 3 caixões é uma tradição, porque se eu não me engano, também a rainha da Inglaterra, ali o monarca inglês, tem esse costume de ser enterrado em 3 caixões. O Papa Francisco reformou isso, então, mas vamos por parte. Junto com o Vaticano II, as exéquias do Papa também foram reformadas, né? Como todo o rito romano. Houve já uma reforma na época de Paulo VI. Aquele rito foi usado com ele, aliás, foi usado nas exéquias dele em 78. Depois, o rito também foi revisado, aprovado em 1999, se eu não me engano, publicado só em 2000. Pela primeira vez, esse rito revisado foi usado nas exéquias de João Paulo II há 20 anos exatos. Esse mesmo rito foi em parte usado nas exéquias de João Paulo II, de Bento XVI em 2023, só que adaptado, né, por causa do status canônico dele, inédito de Papa Emérito. Então, tinha que fazer, não era Papa, mas também não era um bispo comum. Até que o Papa Francisco começou a falar que tinha encomendado uma reforma. Foi feita uma reforma, se eu não me engano, ela não foi publicada. Depois o Papa pediu ainda mais coisas e, por fim, foi feito um outro trabalho, cujo resultado foi publicado em novembro do ano passado. Né? É interessante, 5, 6 meses antes dele ser usado pela primeira vez. Então é agora que ele vai ser usado pela primeira vez. Então, o Papa mudou algumas coisas, mas não desconfigura tanto assim. Ele mudou o local da constatação da morte, ele mudou o número dos caixões, dos féretros, das urnas, digamos assim. Também onde o corpo dele é colocado, em cima de quê. Mas então, como vimos, o Papa Francisco, graças a Deus, eu acho que eu posso dizer que é uma graça, pelo menos ao meu ver, uma graça. Ele não morreu no hospital, ele morreu em casa, por mais que tenha sido em coma, com AVC, parece que é uma morte tranquila, ainda a gente não sabe tantos detalhes e oficiais, mas morreu em casa. Isso às 7h35 da manhã, né, se eu não estou em erro. O Vaticano anunciou que somente mais de 12 horas depois é que iria ter o primeiro rito, que é a constatação da morte, legal, digamos, pelo médico, e que pelo documento legal, a parte da igreja, a parte canônica, reconhece a morte.
E esse rito teve lugar na capela da Casa Santa Marta, porque é a capela da residência do Papa. Já não mais no Palácio Apostólico, porque o Papa não morava lá, e nem muito menos no quarto dele, como o rito do ano 2000 previa, e como foi feito com João Paulo II. Então, lá ali foi feita a constatação da morte, oficializar mesmo a morte e lavrar o atestado de óbito. E ali o Papa Francisco, uma das novidades da sua reforma, ele determinou no rito que o corpo dele já fosse depositado no caixão. Esse caixão de madeira simples, só que por dentro ele é forrado com uma urna de zinco, assim ajuda na preservação. Só que o caixão continuava aberto. Continuava aberto. Muita gente teve dúvida, até perguntou à página se o caixão ia ficar fechado. Interessante que isso é uma particularidade do Papa no Vaticano, porque o Vaticano é um país independente, mas está rodeado pela Itália. Então, de qualquer forma, tem leis próprias, né? E quanto a isso, vocês vão lembrar pensando no funeral de Ayrton Senna, no enterro de Ayrton Senna. Desde quando Ayrton Senna começou a ser velado na Itália, né? Quando o corpo dele foi transportado de avião, o caixão estava fechado. A gente vê fotos no avião, né? Que levou o corpo para o Brasil. O caixão estava fechado. Por quê? Porque tem uma lei italiana que diz que o caixão não pode ficar aberto. Não importa se é morte natural, se é morte tranquila, se é morte de acidente. Não. Tem que ficar, o caixão tem que ficar fechado. Mas é interessante que o Papa pensa isso, por mais que seja e não seja a Itália, de certa forma, é a Itália também, né? O Vaticano está incrustado em Roma. Os papas são velados sem a tampa, sem a tampa. E nisso também o Papa Francisco determinou que ele não seria exposto nem na Casa Santa Marta, nem na Basílica, em cima de um catafalco, de uma plataforma, que aí vocês vão lembrar, João Paulo II, até Bento XVI também, tinha uma plataforma, como se fosse uma mesa, um pouco inclinada para ajudar na visualização do corpo. E o Papa Francisco, acho pensando nisso, né? O corpo vai estar dentro do caixão. Se colocar numa plataforma muito alta, as pessoas não vão dar para ver, vai ficar uma coisa difícil. Então o Papa Francisco colocou também essa novidade de estar numa plataforma um pouco mais baixa. Então assim, mais baixa e a plataforma inclinada, se dá para ver o corpo. Vocês viram aí, né, em tantas imagens e vídeos, né, desde a Casa Santa Marta até a Basílica de São Pedro, e tá um pouco mais baixo e no caixão, então dá para ver. Como eu falei, na terça-feira, quando ainda o velório era reservado à Curia Romana, aos empregados e às pessoas que de qualquer forma tinham alguma ligação, eu enfrentei 1h30 de fila, uma hora e meia, e fiquei rezando, olhando a ficha caindo, né, olhando para o corpo, a ficha caindo, que era o Papa, que era o corpo do Papa, que ele tinha falecido. E ali, depois eu me levantei, me aproximei do caixão, fiquei aí a um metro de distância. E assim, eu fiquei contemplando, olhando com calma. Ninguém tirava foto, então eu nem ousei tirar celular, porque poderia parecer desrespeitoso, ainda que a minha intenção fosse outra. Eu observei que ele estava com o semblante muito tranquilo, diferentemente de Bento XVI, porque era mais velho, né? Estava mais sofrido. O semblante muito natural, não inchado e com a tonalidade normal. Mas agora, não sei se vocês viram, desde quarta-feira já a pele já está mudando a coloração. O processo normal, né? Por mais que o Papa não seja totalmente embalsamado, o corpo dele, mas de qualquer forma seja
preservado, conservado de uma forma, mas é muito natural. Não está inchado, como eu falei, nem o rosto, nem o corpo, só que as mãos, sim, as mãos eram muito enrijecidas, assim, estava muito artificial. Então, talvez foi um resultado um resultado não desejado, não esperado. Então, na manhã da quarta-feira, teve aquela longa procissão, longa e lenta, que foi muito lenta, muito bonita, desde a capela da Casa Santa Marta, passando pela lateral direita da Basílica, entrando pela praça até a metade, ali perto do obelisco, e indo em direção à Basílica de São Pedro. Então, já ali teve outra mudança também, na renovação, na revisão do rito. Foi revisada, foi mudada a ladainha de Todos os Santos. Tem aquela versão longa, que foi cantada durante a procissão, com outros cantos também. E uma versão muito longa, é uma versão mais longa comparada àquela que vai ser cantada amanhã. Vamos por parte. Então colocaram santos novos que foram canonizados nos últimos anos, colocaram todos os papas que são canonizados, colocaram o santo patrão do Papa, o São Jorge, que é do nome dele, o nome de batismo. Então teve essa renovação para uma ladainha mais atualizada e numa versão mais longa. Então foi muito longa, mas assim incluíram também todos os santos que são celebrados no ano litúrgico, todos os santos de memória universal. E então nós vimos lá, quando o corpo chegou ao altar, foi incensado, foi aspergido com água santa, foi feita a liturgia da palavra, com a proclamação do evangelho, a oração dos fiéis e a bênção, tudo isso presidido pelo cardeal Kevin Farrell, que é um americano, o camerlengo, que administra o Vaticano, o patrimônio mais. Então ele fica dividindo um pouco a presidência das celebrações com o decano do Colégio Cardinalício, que é o Cardeal Ré. Só que a presidência a missa vai ser celebrada pelo decano, Cardeal Ré, mas o conclave vai ser presidido pelo Cardeal Parolin, porque o Cardeal Ré tem mais de 80 anos e não pode entrar na Capela Sistina, não é eleitor. Então, muita coisa disso quanto aos funerais vai ser presidido pelo cardeal Camerlengo, porque amanhã a missa vai ser celebrada pelo decano, cardeal Ré, mas depois o enterro mesmo, a tumulação em Santa Maria Maior vai ser o cardeal Camerlengo de novo. E nisso o caixão estava ali com o Círio Pascal do lado, como é previsto pela liturgia para todos os fiéis católicos. E nós vimos que tinha uma guarda de honra, né? Era da guarda suíça, sempre 4 membros da guarda suíça e após um certo tempo eles eram substituídos, mas estavam ali imóveis, como também nas missas, né? Eles fazem essa guarda de honra nas missas do Papa, essa guarda de honra em volta do altar. E assim a gente passa para o que aconteceu agora há pouco, às 5 horas, que foi o rito do fechamento, do lacre do caixão do Papa. Então, para ser muito preciso, eu vou ler aqui, porque, como eu falei para vocês, muitos cargos do Vaticano caem, né? A maioria dos cargos caem. Só permanecem alguns que são necessários para a vida da Igreja, como os vigários gerais do Vaticano e de Roma, o mestre das celebrações pontifícias, o substituto da Secretaria de Estado, que é para responder pela diplomacia do Vaticano e também das relações do Vaticano com os países. Então, mas
para ser muito exato, para vocês entenderem mais ainda esse rito do fechamento do caixão, eu explico quais os cardeais e bispos que a gente viu nessa celebração às 5 horas, às 5 horas atrás, às 8 horas da noite, horário de Roma. Então, a basílica já tinha sido fechada, as pessoas, os visitantes, os peregrinos, os fiéis católicos que estavam visitando já tinham ido embora. Ficou só pessoas que tinham uma estrita permissão. Então, o rito, como eu falei, foi presidido pelo cardeal Carmelengo Faro. Estava também o decano, o cardeal Ré, e os outros chefes de cada uma das ordens cardinalícias. O protopresbítero cardeal Roger Marrone, emérito de Los Angeles, e o cardeal Dominique Mamberti, que é o protodiácono, que é o cardeal diácono de criação mais antiga, e é ele que compete anunciar o novo Papa. Estava presente também o cardeal Gambetti, que é o vigário-geral do Papa no Vaticano, o cargo dele não cai. Estava também o cardeal Parolin, que foi secretário de Estado até segunda-feira, e ele vai presidir o conclave. Estava também o cardeal Reina, o vigário-geral do Papa para Roma. O cardeal Krajewski, ex-moleiro, que também o cargo dele não caiu, porque tem que administrar a caridade, né, da igreja. Estava também Dom Edgar Penha, substituto da Secretaria de Estado, número 2 da Secretaria de Estado, que o cargo dele não cai, como eu disse há pouco. Também estava o brasileiro Dom Wilson Montanari, que é o vice-carmelengo da igreja, secretário do Colégio Cardinalício e, por consequência, secretário do conclave. Também estava Monsenhor Leonardo Sapienza, que é o regente da Casa Pontifícia. Aquele monsenhor que nos últimos 3 anos, a gente vê esse monsenhor do lado direito, do Papa Francisco. Porque, embora ele seja regente da Casa Pontifícia, o cargo dele não cai, ele faz às vezes prefeito da Casa Pontifícia, porque desde que o Dom Georg Genswein não era mais prefeito da Casa Pontifícia, pelo menos na prática, ele assumiu o lugar na prática, ele assumiu a função de prefeito, embora oficialmente ele é regente da Casa Pontifícia. Estavam também os cônegos de São Pedro, entre os quais tem um brasileiro, tem pelo menos 2 brasileiros. Tem Monsenhor Flávio de Medeiros, do clero de Natal, que é cônego, e tem o diretor da Capela Sistina, o maestro, Monsenhor Marco Pavan, que é cônego honorário, se eu não me engano, cônego honorário do Cabido de São Pedro. Também estavam presentes os penitenciários menores conventuais, aqueles que no translado do corpo na quarta-feira estavam de hábito preto e de estola vermelha, e sobre os quais a gente fez uma publicação. Vocês tinham essa dúvida e a gente esclareceu. Também, quase terminando a lista, estavam os 3 secretários do Papa, né, que são 2 argentinos e um italiano. E também o número 15 da nota diz: outras pessoas admitidas pelo maestro das celebrações litúrgicas pontifícias, né? Outras pessoas que tiveram a permissão do mestre para estarem ali presentes. Mas no vídeo a gente vê um certo grupo, né? Um outro cardeal que não está na lista, mas que recebeu permissão, um outro bispo. E nisso o caixão foi preparado para a missa amanhã. Ele continua lá na frente do altar da confissão. A gente viu aí nas fotos que foi depositada uma bolsa com as medalhas e com as moedas cunhadas no
durante o pontificado, e também um tubo com papel dentro com a biografia do Papa Francisco. E assim foram colocadas nos pés dele. E depois teve essa velatio, né? Essa velatio que a gente viu sendo feita por Dom Diego Ravelli, que é o mestre das celebrações pontifícias. Colocou um véu branco sobre o rosto do Papa. E essa é uma dúvida de vocês, eu já aproveito e já respondo agora. O que é que significa isso? Essa velatio, cobrir o rosto do Papa com um véu branco, se inspira no sepultamento de Jesus também. A Sexta-feira Santa foi há pouco tempo, a gente viu que a gente ouviu o relato de que o rosto de Cristo foi coberto com um pano além daquele sudário que envolveu o corpo, né? Então, também no Evangelho da Ressurreição a gente escuta o relato de que Pedro e João encontraram esse pano dobrado à parte, né? E até foi um sinal que há quem diga que isso era o dono de casa, quando dobrava o guardanapo, dizia que ia voltar logo. Há quem diga, há quem faça essa interpretação. E além disso, essa rubrica do funeral do Papa é para simbolizar a visão beatífica que ele vai ter no céu, né? Como se ele descobriu o rosto só para ver a Deus. A gente também nisso lembra de Moisés, que quando falava com Deus cobriu o rosto, né? Porque o Antigo Testamento diz que um homem não pode ver a Deus e continuar vivo. E depois Moisés tirava o véu quando ia falar com o povo, naquela dinâmica dos 10 mandamentos, quando Deus revela, e quando Moisés tirava o véu, o rosto dele tinha um resplendor. Então, a velatio, a velação do rosto do Papa, é isso, como fosse, ele só vai tirar, espiritualmente vai tirar o véu para ver a Deus, e é por isso que a gente reza, né? A gente reza também para ajudar o Papa naquilo que ele não conseguiu fazer, por esforço próprio, a salvação dele, né? Então, depois, a gente viu aí nas imagens aquele forro, aquela caixa interna em zinco do caixão, ela foi fechada com a tampa de zinco, né? Foi soldada ali, e depois colocaram a tampa de madeira, que tem uma cruz, não sei se vocês viram, tem uma cruz de cor mais clara do que a madeira. Depois, embaixo, na altura dos pés, tem o brasão do Papa, né? aquele sol dos jesuítas. E depois tem uma faixa com o lema do Papa em latim, né? Olhando com misericórdia, ou escolheu, mais ou menos assim. E assim o corpo, como eu falava, o caixão fechado, lacrado, vai continuar ali dentro da porta da confissão. Até que amanhã o caixão vai ser levado na procissão inicial da missa para ser colocado diante do altar na Praça de São Pedro. E aqui também já respondo uma outra pergunta, porque assim eu estou me lembrando e já vou aproveitando para responder enquanto a pergunta está dentro do rito. Vocês perguntaram por que são aqueles homens de fraque, se eu não me engano, de terno, que levam o Papa nos ombros, porque um de vocês escreveu: no funeral do bispo, quem carrega o caixão tem esse costume, são os padres, né? Até também funeral de padre tem lugar que tem esse costume, só quem pega nas alças do caixão são outros padres ou seminaristas. Por que isso? Porque aqueles homens lá, os sediários pontifícios, que continuam com esse nome, embora o Papa não use mais a seda gestatória, né? Você se lembra que a seda gestatória era aquela plataforma que esses homens levavam nas costas e o Papa se sentava em cima. Até João Paulo I usou. João Paulo II não quis mais. Dizem que apesar de toda a timidez e simplicidade de João Paulo I, ele aceitou, ainda naquele curto pontificado de um mês, ele aceitou
ser carregado na sede gestatória, porque assim as pessoas facilmente o veriam. Mas João Paulo II já não quis nem a sede gestatória e nem ser coroado com a tiara, porque, embora também o seu predecessor, João Paulo I, não tenha sido coroado, estava no rito ainda previsto. Depois é que o rito foi revisto, mas ainda estava prevista a coroação do Papa com a tiara papal. Então, esses homens, já que não carregam mais a sede gestatória, eles fazem a função de cerimoniários do protocolo nas celebrações do Papa. E quando acontece o Papa morrer, são eles que carregam o caixão nas costas, ainda na herança daquela função que até 1978 eles tinham, que era de carregar o Papa sempre, que o Papa praticamente não caminhava na procissão. Em nenhuma procissão ele caminhava, sempre era levado. Seja com os paramentos, seja com o veste coral, o Papa praticamente não caminhava na liturgia, na procissão, né? No altar ele caminhava. Então, como herança, os sediários ainda continuam carregando o Papa, só que morto, né? Então a gente viu João Paulo II sendo carregado assim, Bento XVI também, e vamos ver amanhã o Papa Francisco. Aí podemos dizer que chegamos ao coração dos funerais, né? A missa Ezequiel. E aqui tem tantas coisas para responder a vocês, mas vou tentar organizar na minha cabeça, apesar do cansaço e apesar de tantos detalhes, vou tentar organizar na cabeça a explicação e as perguntas de vocês. Por quê? Porque o rito tem algumas coisas próprias do Papa, só que nem tudo é próprio. Já era um pouco assim antes da reforma do Papa Francisco, que agora mais. Porque o que foi que ele mudou também na missa? Muitos textos, o Papa Francisco preferiu que fossem tomados das orações pelo Papa no missal romano, no missal que todas as igrejas têm. Por quê? Porque antes eram muitas orações próprias da tradição papal. Então, ele preferiu unificar um pouco, né? Tomar as orações pelo Papa defunto, que está no missal romano, que qualquer pessoa pode rezar, e vou chegar nisso, qualquer celebrante pode rezar, e também completar o que falta com as orações pelo bispo diocesano falecido. Então foi isso, uma mudança que ele fez. E também ele unificou as traduções com a tradução latina atual e a tradução italiana das leituras bíblicas, por exemplo. Porque antes tinha a tradução própria, sei lá, dos textos litúrgicos e dos textos bíblicos, tinha a tradução própria que tinham feito para aquele ritual. Ele mandou que, repito, que o ritual reformado tivesse as mesmas traduções que são usadas na Itália, nos textos de Ezequias. Então agora a gente vai ver uma coisa um rito muito mais parecido com o que é previsto no missal romano universal e também naquelas orações que são feitas para o bispo diocesano, na sua diocese, quando ele falece. E uma outra coisa que o Papa Francisco mudou foi que a férula já não está mais presente no corpo do Papa sem vida, né? A gente viu que no funeral de João Paulo II ele tinha férula. Não me lembro, de novo, tinha no começo do funeral e parece que depois da missa tiraram, porque eu acho que não foi sepultado com nenhuma férula. João Paulo II, no final da vida, tinha umas 3 férulas, esse báculo do Papa em forma de cruz, né? Tem aquela original do tempo de Paulo VI, a original, que foi um
um designer italiano que fez, e também tinha uma cópia e uma outra cópia, só que ainda mais leve, que foi usada quando o Papa já estava muito debilitado fisicamente. Então, agora totalmente a férola desaparece dos funerais papais. Agora ele não está. Como também o bispo diocesano não é enterrado com báculo, né? Ele é enterrado com todas as vestes como para a missa, mas ele não é enterrado com báculo. Então nisso também o Papa se inspira nas exéquias de um bispo diocesano. Então, deixa eu ver o que eu mais posso incluir enquanto eu estou descrevendo o rito. Quanto aos textos que vão ser usados e os paramentos, porque vai ser em plena oitava de Páscoa, sábado, né? Ainda é oitava de Páscoa. Então, na tabela de precedência litúrgica, não pode ser celebrada nenhuma memória, nenhuma festa, como sexta-feira, 25 de abril, é festa de São Marcos, evangelista, né? Mas a Páscoa tem precedência. Só que, por motivo pastoral, ou seja, na intenção de se rezar, de oferecer toda a missa com tudo próprio pela alma do falecido, por motivo pastoral, a igreja permite a missa própria de exéquias, se ela não for nos dias mais importantes do ano, nos domingos de Páscoa, nos domingos do Advento, em solenidades. E nisso entra um pouco a data que o Vaticano escolheu. Se o Vaticano tivesse escolhido que a missa fosse celebrada no domingo, teria que ser missa de Páscoa. Até antes eu pensei que a missa ia ser na segunda-feira, porque assim ia sair da oitava de Páscoa. Só que tem esse esclarecimento, como eu falei há pouco, que quando se trata de missa exequial, pelo falecido, no dia do sepultamento, a igreja permite, desde que seja fora de solenidades, como eu acabei de falar, ou domingos da Páscoa e domingos do Advento. Então, a missa de sábado vai ser própria por um Papa defunto. E a cor dos paramentos, que é uma outra grande dúvida, né, que se entra em um pouco de polêmica. É próprio da liturgia papal o vermelho ser a cor do luto. Seja o luto do Papa por um cardeal, seja o luto dos cardeais pelo Papa. Como eu falei na outra live, né, não sei se vocês se lembram, que é tradição que quando um cardeal morre no Vaticano, em Roma, quem celebra a missa de exéquias dele é o decano do colégio cardinalício, ou o vice-decano, ou um outro, em nome do decano. O Papa não preside, não é tradição do Papa presidir, só que ele se faz presente depois da comunhão. E assim ele faz a última absolvição e a despedida. E nisso, já que o Papa vai estar presente, se aplica essa rubrica do vermelho ser a cor do luto, em vez do roxo ou do preto, né? Então, quando se trata das exéquias do Papa, como é o luto pelo Papa, feito pelos cardeais, então a cor litúrgica é vermelha. Só que isso é própria da liturgia papal. Da liturgia papal no dia do sepultamento. No dia do sepultamento. Porque a liturgia permite, como eu acabei de dizer, que embora seja oitava de Páscoa, esse caso específico das exéquias do Papa Francisco, embora seja oitava de Páscoa, vai ser um sábado de manhã, não vai ser nem nas primeiras vésperas do segundo domingo da Páscoa, a igreja permite que ali, aquela missa de corpo presente, como a gente no Brasil, né? A missa de corpo presente seja própria. E seja, nisso do próprio, seja a cor litúrgica própria. Nem o roxo, nem o preto, mas o vermelho, que é próprio da liturgia papal. Então, aí entra um pouco outra pergunta, o mundo,
naquele dia, nesses dias, depois do sepultamento, que texto a gente tem que usar? Vocês nos perguntam. Que cor litúrgica tem que se usar? A cor litúrgica, essa é universal para toda a igreja, né? Porque no mundo se celebra o rito romano, não se celebra a liturgia papal. A liturgia papal é um privilégio e tem suas particularidades como essa. Então, no resto do mundo, se deve usar roxo ou preto. Se deve usar roxo ou preto. Aí cada um aí vai com a sua consciência, né? Eu não quero ser chato, não quero ser arrogante, porque eu estou repetindo, não é coisa da minha cabeça, eu estou repetindo o que a igreja diz. É obedecer. Tem que usar ou roxo ou preto. Vermelho nunca, porque é uma monstruosidade litúrgica, não sei, no interior de qualquer lugar, até no interior da Itália, que não é o Vaticano, missa pelo Papa, seja quem ele for, ser de vermelho. Não. E outra coisa, qual o texto? Qual o texto amanhã? Eu não sei se a CNBB já publicou alguma instrução. Eu sei que as dioceses estão publicando, não é? Os regionais. Pelo que eu entendi, salvo erro de interpretação, mas a missa própria por um papa só pode ser feita no lugar do... Missa própria por um papa defunto só pode ser feita onde ele vai ser sepultado, a missa própria no Vaticano. Então, durante a semana não pôde ser celebrada, né? Porque não era ainda sepultamento. No Vaticano agora, nesses dias, foram celebradas as missas da Páscoa, de branco, com glória e tudo. Até uma pessoa do meu lado disse, mas glória, enquanto o Papa está morto. Mas é a liturgia da Páscoa, né? É a liturgia da Páscoa, é um tempo bonito, porque tem a ver com a esperança da ressurreição. Então, vocês já ouviram falar alguma coisa aí no regional de vocês, nas dioceses? O que foi? Alguém está perguntando, o próximo Papa pode mudar o que o Papa Francisco mudou? Sim, pode. Quem foi que perguntou? Carlos Ravel, pode? Hein? Me ajuda aí, vamos fazer um pouco de participação ao vivo. Na diocese de vocês, alguém já falou alguma coisa? Nas dioceses, nos regionais de vocês, já teve uma palavra oficial? Que missa vai celebrar no sábado? Vamos ver quem responde. Ai, parece que é vocês que estão dormindo, né? Cadê a resposta? Ninguém falou nada? Ninguém falou nada, olha, porque aqui, pelo que eu entendi, não houve nada. Porque ainda tem uma coisa pouco clara, porque não sei se vocês já ouviram falar, sei lá, pelo bispo, por um padre, mesmo que a missa não seja com o corpo presente, sei lá, o corpo está em outro lugar, se celebra a missa em sufrágio da alma do bispo, do padre, até por um fiel leigo, né? Então tem isso, de celebrar a missa de corpo ausente, de corpo absente, acho que em latim é isso. Na Arquidiocese de Curitiba será celebrada uma missa de 7º dia pelo Papa no domingo. Não se fala nada em Leopoldina. Tianguá não se manifestou, nada no Rio Grande do Norte. Em Teresina vai ter missa de Ezequias pelo Papa. Então, eu acho, aí é uma interpretação minha, pelo que eu pude estudar, como poderá no Vaticano ser celebrada a missa própria pelo Papa, porque é um sábado da oitava da Páscoa, não é o domingo,
Então, por motivo pastoral, ou seja, em sufrágio da alma por uma pessoa, pode sim ser celebrada a missa em sufrágio, a missa própria, por um Papa falecido, né? Tem aquele formulário no Vaticano, que, como eu falava, o Papa se inspirou muito nessa reforma. Então, e de paramentos pretos ou roxos. Pretos ou roxos, né? Eu acho que nesse caso, usar preto vai ser menos polêmico do que usar vermelho, né? Fora do Vaticano. Ô David, eu já respondi. Por que não foi colocada a férola no caixão do Papa? Porque não está prevista, não está mais previsto isso, sabe? Se não me engano, como bispo diocesano, né? Que não é enterrado com báculo. E os arautos, nada sobre o Papa? Nada. Vamos avante. Então tem as leituras próprias, né? Tem as leituras próprias. Espera aí. Estão me vendo, né? Tem as leituras próprias. Olha, espera aí. A gente vai publicar esse livrinho. A missa vai ser em latim. Em latim. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. E Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. O Salmo vai ser o Salmo 22, o Senhor meu pastor. Isso continua, né? Não sei se você se lembra, em 2005, com o senhor Marco Pavan cantando belíssimamente esse Salmo. A segunda leitura vai ser em espanhol, da carta de São Paulo aos Filipenses. Nós somos cidadãos do céu. E o Evangelho vai ser do capítulo 21 de São João, que é Pedro, tu me amas. Isso continua, isso não mudou, né? As leituras não mudaram. Outros textos, as orações mudaram. Segue a homilia feita pelo cardeal decano, cardeal ré. Depois depois a oração dos fiéis. A terceira prece vai ser em português. Depois o ofertório, a oração eucarística terceira, sempre em latim, porque em latim é que serve, né? Como diz o Alta Compadecida, em latim é que serve. Isso tudo, as partes da missa vão ser da missa 18, não da missa de Ângeles, nem mesmo também Papa e Macere, não vai ser não. Missa 18, né? Sanctus 18. Então, a oração eucarística em latim. Até aí, até a comunhão, minha gente, a missa é praticamente normal, né? Normal, a missa comum. Depois vem o próprio propriamente dito, da missa das exéquias do Papa, que é uma parte belíssima, a última encomendação e a despedida. O cardeal decano vai fazer a introdução, sempre em latim, e vai começar a ladainha de todos os santos, só que numa forma breve. Se lembram que lá no translado do corpo para a Basílica foi usada a versão mais longa, com todos os santos do calendário litúrgico, todos os papas canonizados. E só que agora vai ser, durante a missa vai ser feita a ladainha de forma breve. E essa parte, a ladainha, vai ser a súplica da Igreja de Roma, da Diocese de Roma, pelo seu bispo. Com a ladainha. E depois do canto da ladainha, o cardeal Reina, Baldassare Reina, que é o vigário-geral para a Diocese de Roma, vai concluir com uma oração, né? Vai ser esse esquema que a gente viu no funeral de João Paulo II, o último funeral de um Papa, né, que morreu enquanto governava. O cardeal ré possivelmente vai ficar na frente do altar, e na sua frente vai estar o caixão do Papa, e depois, aos pés do caixão, vai estar o cardeal Reina, para presidir essa oração da Diocese de Roma pelo Papa. Depois aí uma parte muito bonita,
vai ser o próprio das igrejas orientais, mas não igrejas ortodoxas, né? Porque tem diferença. Igrejas orientais são aquelas com ritos orientais em comunhão com o Papa. Igrejas ortodoxas, às vezes não. Tem o rito bizantino, tem o rito copta, tem todos os ritos que a gente conhece dos católicos orientais, só que elas são separadas de Roma, não tem comunhão conosco, infelizmente, ainda não. Então, vai ser bonito, porque nessa hora, todos os patriarcas, arcebispos maiores, arcebispos, vão com seus paramentos, né? Uma riqueza de paramentos, uns mais parecidos com os latinos, outros próprios mesmos bizantinos, com coroas, né? Em várias cores, alguns bispos com um tipo de dalmática, né? Em vez de uma casula, outros com capa. Eles vão todos se aproximar do caixão do Papa e vão cantar essa belíssima oração da tradição bizantina. Vão cantar essa oração, não vão rezar, vão cantar. Cadê que eu perdi aqui? Traduzindo livremente para o português, porque eles vão cantar em grego, no original em grego, traduzindo, vão dizer, o teu servo Francisco, Papa de Roma, ó Deus Salvador, o coloca em um lugar de descanso, em um lugar luminoso, em um lugar verdejante, em um lugar de frescor, onde estão longe o sofrimento, a dor e o gemido. É belíssimo, minha gente. Olha, já eu me arrepio, me arrepio porque já a liturgia romana, celebrada bem, a liturgia romana, ela é belíssima, mas como se ainda pudesse tornar essa missa Ezequiel ainda mais bela, vai ter a contribuição da liturgia bizantina, repito, com os patriarcas, os arcebispos maiores, os arcebispos metropolitanos, com seus paramentos, com o turíbulo, né, aquele turíbulo oriental que tem as correntes mais curtas, com os sininhos. Vai ser muito bonito, porque em 2005 foi bonito, então vai ser do mesmo jeito. Então, se não vai mudar nada, vai ser igualmente bonito, é muito bonito. E vão incensar o corpo do Papa, enquanto cantam, e depois vão fazer outra oração, sempre em grego, porque em grego é que serve. E por fim, um patriarca, que o rito não esclarece quem é, um patriarca vai fazer em nome de todos, enquanto incensa, vai fazer uma oração em grego. Então vai ser muito bonito. Depois vem um pequeno canto, que é do livro de Jó, né? Eu creio que o meu Redentor vive. E mais ou menos assim a tradução em português, né? E eu creio que nesta minha mesma carne os meus olhos verão a Deus. É bonito, é bonito, muito bonito. Então, imagina, vai ser muito emocionante, porque é o que tem de mais tradicional, de mais belo na liturgia romana, né? O próprio pelo Papa, porque por mais que o Papa tenha uniformizado com o missal romano e para um bispo diocesano falecido, só que continua muita coisa do rito próprio do Papa, da liturgia papal. Vai ter antífona em Paradiso, ao paraíso te conduzam os anjos, ao seio de Abraão. E por fim, algum de vocês me perguntava aí se vai ter o canto do Magnífica de novo. Sim, vai terminar com o canto do Magnífica. Se eu não me engano, com o Bento XVI também foi assim. Enquanto está cantando o canto do Magnífica, o caixão é levado para a Basílica, porque nas missas ezequiais, né, não tem a bênção final. Há quem diga que é porque é para concentrar, digamos assim, a bênção, a oração na alma, em sufrágio da alma. Então não tem bênção para a Assembleia, não omite. Outros dizem que é porque ainda vai ter o rito na sepultura, né? Porque
é como se fosse o mesmo rito. Até que no rito das exéquias papais são 3 momentos, falam 3 estácios, 3 paradas, né? Na casa do pontífice morto, na igreja, que é a Basílica de São Pedro, e no túmulo, que vai ser em Santa Maria Maior. Bom, e nisso, tá quase terminando, 1 hora, né? 1 hora, nem tem o tempo aqui, tem o tempo, acho que não. 1 hora, eu tô vendo aqui no relógio, deixa eu ver, tem bateria ainda, o meu medo era a bateria. O caixão é levado para a Basílica de São Pedro, e nisso a procissão dos cardeais, se eu não me engano só, segue o caixão para dentro da Basílica. Porque além dos cardeais, vão poder concelebrar também os bispos que quiserem, os patriarcas orientais, os arcebispos orientais, e também os padres, né? Possivelmente. Imagine comigo olhando o altar na Praça São Pedro de frente. Imagine comigo, estamos olhando de frente o altar. À direita de quem está vendo o altar de frente, à direita vão ficar as autoridades. O Vaticano já publicou que vai ter precedência o presidente da Argentina, o Milei, e a primeira-ministra a primeira-ministra italiana e o presidente italiano, a primeira-ministra Meloni e o presidente Mattarella. Depois vão ser colocados os monarcas. A precedência, depois dessas 2 delegações oficiais da Argentina e da Itália, vão os monarcas, né? Vai vir o príncipe William, representando a coroa italiana, e vão vir outros de outras famílias reais. Depois deles, vem os outros chefes de estados que se calcula em cerca de 50 chefes de estado, desculpem. Dentre eles, Lula, Trump, Erdogan. Vocês viram se Putin confirmou presença? Vamos lá, vocês viram? Porque Zelensky anunciou que vinha e ia até se encontrar com Trump também para discutirem os assuntos deles, né? Que a gente sabe bem quais são. Mas vocês viram alguma coisa de Trump, de Putin dizendo que vai ter coragem de vir no funeral? Putin vai vir? Putin não vai. Obrigado aí pela colaboração, porque Putin sim, Putin estará presente ou não? Tem mandado de prisão para ele, mas será que a Itália executaria esse mandado de prisão? Putin não vai. Não. Imagina, gente, a tensão. Imagina a tensão, né? A tensão, juntar Zelensky, Putin, Trump. Faltava só Netanyahu, né? Tem a maior polêmica aí de Netanyahu. Vocês viram? A maior polêmica de Netanyahu agora com a morte do Papa. Porque a imprensa divulgou que logo após a morte do Papa, o Estado de Israel publicou uma mensagem de condolências, né? Lamentando pela morte, e assim mandou que todas as embaixadas de Israel pelo mundo publicassem no Twitter uma mensagem pela morte do Papa. E depois, segundo a imprensa, o Estado de Israel mandou apagar todas as mensagens por causa da polêmica com a guerra, né? Porque o Papa, às vezes, o Papa falou várias coisas da guerra que muitas vezes não agradaram Israel, então tem essa polêmica. Então acho que Netanyahu não vem, né? Por ser judeu, né? A igreja não é que a igreja tenha muita relação boa com Netanyahu, né? Tem com o rabino-chefe de Roma e outras comunidades judaicas, mas com o governo de Israel, mesmo lá o patriarca e os franciscanos da Terra Santa não tem uma relação muito boa com o governo. Então, sim, ali à direita do altar, olhando de frente, à direita do altar vão ficar as autoridades civis, e à esquerda do altar, olhando de frente, à esquerda do altar vão ficar os concelebrantes, né? Primeiro os cardeais, depois os arcebispos, depois os bispos. Já está lotado, minha gente, eu soube que não tem mais vaga para nada, nem para o clero de Roma ter um lugar reservado, porque
o que eles chamam de átrio, né? O sagrato della Basílica, que é a calçada, aquela parte de frente, né? Mas ali é tudo ocupado, porque numa parte ficam os acólitos com os frades da sacristia, os cerimoniários, os diáconos. Entre a calçada e a porta da basílica tem aquela parte coberta, né? Aquela parte coberta. Ali fica a Capela Sistina, né? Que fica na sombra. Imagina se também estiver chovendo ou com sol, a gente nunca sabe, pode ser uma das duas coisas. Eles ficam ali protegidos. E do outra parte ficam os padres que vão ajudar na comunhão. E tá tudo lotado, seja a direita, seja a esquerda lotar. E embaixo costumam ficar os concelebrantes, os padres concelebrantes, que são muitos. De Bento XVI tem muita gente, tem muito padre concelebrante, e também de João Paulo II. Então, como eu dizia, o caixão entra na basílica e vai ser preparado para o translado para a Basílica de Santa Maria Maior, porque o Papa expressou esse desejo, tanto oralmente quanto no testamento, de ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maior. E lá estavam trabalhando no túmulo essa semana, né? Um túmulo que ele quis muito simples, vai ser um mármore da região da Ligúria, lá do norte da Itália, de onde vem a família dele, né? Ele tem antepassados italianos. E o túmulo só com o nome Franciscus em latim. No testamento vocês viram, né? A gente publicou também o texto, só fala aquilo. Só que agora, pelo artista que não assinou, vai ter também uma reprodução em pedra, se não me engano, da cruz peitoral do Papa Francisco, que ele continuou usando a mesma cruz que ele usava como cardeal. Então não vai ser tão simples assim, né? Então a gente não sabe se foi uma licença do artista que preparou o túmulo. E tudo isso, segundo o testamento, né, foi pago por um benfeitor que continua anônimo. Ninguém publicou quem é esse benfeitor. Todas as despesas pelo túmulo foram pagas por esse benfeitor. Então até hoje de manhã, sexta-feira de manhã até quinta, tem uma dúvida: como é que vai ser esse translado do corpo do Papa Francisco? Vai ser oficial em carro aberto, ou vai ser uma coisa privada? Vão colocar num carro, um funerário, e vão levar assim para a Basílica de Santa Maria Maior, que dista mais ou menos 4 quilômetros do Vaticano. Só que o Vaticano já esclareceu que não vai ser um cortejo oficial. Vai ser um cortejo oficial, vai durar cerca de 40 minutos, porque o carro vai a 10 km por hora. 10 km por hora, muito devagarinho. E estão pensando em um percurso que valorize a passagem pelo centro histórico de Roma, para não usar um caminho mais prático, vão desviar um pouco. Então, qual é o percurso previsto para o cortejo fúnebre do Papa Francisco? Uma vez entrado o caixão pela porta principal na Basílica de São Pedro, ele vai sair pela lateral, por onde Lula entrou sexta-feira, pela porta da oração, que dá de frente com a Casa Santa Marta, e ali o cortejo vai sair pela lateral do Vaticano, chamada Porta del Perugino. É uma das entradas, uma das portas oficiais do Vaticano. Vai sair por ali, na lateral, vai entrar na Avenida Vittorio Emanuele, que é uma avenida central de Roma, vai passar pela Praça Veneza, em frente àquele monumento branco que os italianos chamam máquina de escrever, de bolo de noiva, porque é tudo branco, de pedra, e destruiu muita coisa ali, medieval, para fazer aquele monumento pelo rei da Itália no início do século passado. Depois, passando pela Praça Veneza, vai em direção à Rua dei Fori Imperiali, é uma reta,
que dá no Coliseu. Ali vai passar ao lado do Coliseu, vai seguir adiante pela Rua Labicana. Depois lá na frente vai virar à esquerda, na Rua Merulana, vai subir a ladeira e de frente vai estar a Basílica de Santa Maria Maior. Ali o Vaticano publicou que vão receber o Papa para a despedida alguns pobres que são assistidos pelas obras de caridade da igreja. Vão fazer a despedida dele ali em Santa Maria Maior. O último Papa sepultado fora do Vaticano foi Leão XIII, em 1903. Foi o último. Ele quis ser enterrado na Catedral de Roma, a Basílica de São João no Latrão. Desde então, nenhum Papa era sepultado fora do Vaticano. Antes de Leão XIII, o seu predecessor também foi sepultado fora do Vaticano. Aliás, não. Foi sepultado no Vaticano, Pio IX, porque naquela época tinha a unificação italiana e tinha uma situação muito complicada com a igreja. O Papa dizia que tinha sido roubado os seus territórios, os estados pontifícios, tinham sido confiscados pelo reino da Itália. Então ele achava que não tinha clima, era muito arriscado ser sepultado fora do Vaticano. 3 anos depois da morte de Pio IX, os ânimos estavam um pouco mais calmos, mas não tanto, e fizeram a transferência do corpo do Vaticano, da Basílica de São Pedro, para a Basílica de São Lourenço fora dos muros. Isso não sem drama, que ainda tem um sentimento muito forte contra a igreja, porque pensavam que Pio IX era um grande inimigo da unificação italiana. O cortejo com o corpo teve que sair de madrugada, sem fazer barulho, só que foi surpreendido. Quiseram pegar o caixão de Pio IX e jogar no rio Tibre, até que interveio a segurança, e graças a Deus o corpo chegou na Basílica de São Lourenço fora dos muros e está lá até hoje, né? Agora Pio IX é beato e está lá numa cripta, também como ele quis. Então agora, depois de 112 anos, um Papa vai ser sepultado fora do Vaticano. Ali o Papa escolheu o lugar entre a Capela della Salus Populi Romani, que é um ícone, né? Aquele ícone que a gente vê na Jornada Mundial da Juventude, e entre a Sala Sforza, vai ser sepultado ali. Já tinham cavado, né, o túmulo, já tinham preparado há meses, mas agora é que estão fazendo a lápide e tudo. Vai ser entre esses dois cômodos, né, digamos assim, essas duas salas, a capela. Essa ideia do Papa ser enterrado em Santa Maria Maior foi revelada em 2022. Por quê? Porque até então o plano do Papa Francisco era ser sepultado nas grutas vaticanas, como a maioria dos papas, pelo menos no dia da morte sepultado ali. E descendo com o Senhor Guido Marini, na época ele era ainda o mestre das celebrações pontifícias, o Papa Francisco, visitando lá os túmulos, né, viu lá um túmulo com uma lápide branca, onde tinha sido sepultado João Paulo II. Só que o túmulo estava vazio, porque em 2011, quando João Paulo II foi beatificado, o corpo dele foi levado para a Basílica, né? Está lá no altar de São Sebastião. E o Papa disse: eu quero ser sepultado aqui. Aí Monsenhor Guido Maria disse: mais santidade, Papa Bento XVI já disse que quer ser sepultado aqui, porque ele quer ser sepultado no mesmo túmulo que foi João Paulo II. Ele quer ter também essa ligação com João Paulo II, já que foram grandes amigos. Papa Francisco até então pensava que Bento XVI ia ser sepultado num sarcófago lá, numa caixa de mármore, que está lá até hoje, não é usado, novo esse sarcófago. E então Papa Francisco se conformou, disse: está certo, se Bento XVI quer aqui, então ele vai ser sepultado
nesse túmulo que foi João Paulo II, e aí ele começou a pensar em Santa Maria Maior, por causa da ligação, né, com Nossa Senhora, e também porque antes e depois de cada viagem internacional e também nas datas mais importantes do ano, principalmente em festas marianas, Papa Francisco ia lá rezar diante do ícone em Santa Maria Maior e também deixava um buquê de flores. Então ele escolheu ser sepultado lá. E lá entra de novo o protocolo vaticano, muito detalhado, com a presença só de quem é previsto pela lei dos funerais, pessoas indicadas principalmente, exclusivamente para isso. É praticamente a mesma lista do fechamento do caixão do Papa Francisco, só que um pouco adaptado, porque ali vai entrar algumas particularidades de Santa Maria Maior, né? Para não ler toda aquela lista toda, eu vou só destacar algumas coisas e vou no final dizer qual a diferença entre o rito na Basílica de São Pedro e o rito na Basílica de Santa Maria Maior. Vai presidir o Camerlengo, eu sempre erro quando vou dizer, eu quero dizer Carmelengo, não. Camerlengo Faro, Cardeal Faro. Vai estar presente também o Cardeal Ré, o decano do Colégio Cardinalício. Também vai estar presente o Cardeal Rilco, que é o arcipreste da Basílica de Santa Maria Maior, mas vai se aposentar agora em junho ou julho, porque faz 80 anos. Ao lado dele vai estar o Cardeal Macricas, que é o arcipreste coadjuntor da Basílica, que vai sucedê-lo, né? Coadjuntor com direito de sucessão também ali. Dom Wilson Montanari eu cito porque ele, além de ser o vice-camerlengo, é brasileiro de Ribeirão Preto, é do clero de Ribeirão Preto. E nisso a lista é praticamente a mesma, exceto por essas particularidades de Santa Maria Maior. Ali vão ser os cônegos da Basílica, que ali também tem uns cônegos, tem um cabido próprio. Os cônegos vão presenciar o enterro, a tumulação, como eles dizem na Itália, do Papa Francisco. Os penitenciários menores, se lembram daqueles frades conventuais de hábito preto, estola vermelha, que acompanharam o corpo do Papa no traslado para a Basílica de São Pedro? Eles não vão estar em Santa Maria Maior, porque Santa Maria Maior tem os próprios, que são os dominicanos. Sim, se não me engano, são os dominicanos de Santa Maria Maior. Aqui só diz, na lista diz, penitenciários menores liberianos ordinários. Liberianos porque Liberiana é um outro nome da Basílica de Santa Maria Maior, graças ao Papa Libério, que foi o seu idealizador. Os secretários do Papa, eles são os mesmos da outra lista, e outras pessoas admitidas pelo mestre das celebrações litúrgicas. Continua isso, ou seja, aquelas pessoas que, embora não previstas aqui, receberam a permissão do mestre das celebrações litúrgicas, Dom Diego Ravelli, de estarem presentes. Então é isso. Com a missa do sábado, já vai começar o Novendiale, que é novena. É outra tradição do funeral de um Papa, que na missa do dia do sepultamento e nos 8 dias seguidos são celebradas missas pela alma do Papa, até o 7º dia, né? Até praticamente uma semana depois, né? Porque Novendiale vai começar com a missa desse sábado e vai terminar no domingo seguinte, no domingo da outra semana. Cada dia desse Novendiale vai ser dedicado, digamos assim, vai ser convidado um grupo específico que represente a ligação do Papa com várias realidades da Igreja. Por exemplo, no domingo, a missa vai ser celebrada pelo Cardeal Parolin e vai ser, como eu posso dizer, organizada, animada pelos empregados do Vaticano. O Cardeal Parolin, que foi secretário de Estado, né?
Então, outros vão celebrar, né? Agora teve a mudança no dia 1º de maio, né? Eu acho que ao invés do cardeal Farrell celebrar a missa, os cardeais modificaram o programa e agora quem vai celebrar a missa no lugar dele vai ser o cardeal Victor Fernandes. A gente vai publicar o calendário com os grupos de cada dia e os celebrantes. Vai ter grupo da Diocese de Roma, vai ter a Cúria Romana, vai ter as basílicas, as 4 basílicas maiores, e cada uma vai ser celebrada, cada missa vai ser celebrada por um cardeal diferente. Em 2 delas, somente os cardeais vão poder concelebrar, e no restante também bispos e outros bispos e presbíteros também vão celebrar. Uma dúvida que vocês perguntaram: durante o Novendiale, as igrejas do mundo todo são obrigadas a celebrar pelo Papa? Não, esse Novendiale diz respeito à liturgia do Vaticano. Só que, quando a liturgia permitir, ou seja, quando for domingo da Páscoa, quando tiver uma memória obrigatória, depois do sepultamento do Papa, pode celebrar uma missa em sufrágio da sua alma. Pode celebrar, mas não é uma obrigação, né? Esse Novendiale é só uma coisa do Vaticano. Então, quando a liturgia permitir, pode usar a missa própria por um Papa, intenção genérica, né? Não é no primeiro aniversário, nem no dia do sepultamento, e de paramentos roxos ou pretos. Em vez de usar, se quiser inovar, não faça besteira, não. Use preto, né? Porque vai chamar a atenção, mas pelo menos é uma coisa permitida, previsto. O vermelho não é previsto para ser usado fora do Vaticano pelo Papa, né? O vermelho a gente sabe, pelos mártires, Paixão de Cristo, Domingo de Ramos, Pentecostes. Não use vermelho, por favor. Se alguém... Quem quer fazer coisa errada, às vezes não escuta ninguém, né? Não, eu acho mais bonito, eu quero copiar a liturgia papal, e acaba fazendo um papelão. Mas tente explicar direitinho, dizendo: olha, não, padre, não o vermelho é próprio do luto papal, seja o luto do Papa por um cardeal, seja dos cardeais pelo Papa. Fora de Roma não se pode usar isso, não use não, porque hoje não use não, porque tudo hoje é publicado, todo mundo sabe, alguém na missa tirou uma foto do senhor, isso vai acabar na internet. Então tentem fazer isso, né? A gente, uma vez, não sei qual, um comentário foi sobre barrete, padre usar barrete e solidel, né, com o bispo, um cerimoniário tirando o barrete de um padre como se fosse uma mitra de um bispo, e vocês muitos seguidores comentaram lá no post: não pode usar barrete com mitra, não pode usar solidel, nem todo padre pode usar solidel. Então eu brinco, né? Mas querendo dizer a satisfação de ter muita gente que se interessa em estudar a liturgia e de corrigir erros, né? Claro, com muita caridade, sem arrogância, procurar ter paciência, mas decidir, né? Ter a clareza: isso é errado, isso é certo, e eu vou ajudar a evitar os erros, né? Às vezes é por ignorância, às vezes é por vaidade que as pessoas erram. Então, difundam isso. Vermelho só vai ser no Vaticano, a missa pelo Papa, só no Vaticano. Fora do Vaticano, todo mundo tem que usar o roxo ou preto. O roxo ou preto, vermelho não, roxo ou roxo. Bom, eu acho que era isso, minha gente. Nossa, quase 2 horas da manhã aqui. Acho que eu respondi tudo. Inscrição, paramentos, textos, formulário no resto do mundo. Uma última coisa. Vocês... eu não sei, Gabriel Garcia, que paramentos são aqueles. Vou procurar aqui, onde foi que o Papa usou aquela casula. Acho que já usou, né? Bento XVI tinha usado. Bento XVI já tinha usado. Aquele foi com a qual ele foi vestido nos funerais. Uma coisa que eu não respondi, acho que a única pergunta que eu não respondi. Algum de vocês perguntou
Ah, espera aí, vou ver se eu falo, né? Espera, mudanças. Alguém perguntou se o translado do corpo para Santa Maria Maior vai ser transmitido. Sim, vai ser transmitido. O Vaticano já está pensando em toda a estrutura para transmitir, seja imagem aérea, imagem de carro ao lado, para acompanhar esse percurso de 4 quilômetros, mais ou menos, né? Porque vão fazer um percurso um pouco longo para passar pelo Coliseu. Vai ser tudo transmitido, minha gente. Vai ser no conforto da casa de vocês, né? Para quem não veio para Roma, Roma com tanta gente vai ser muita gente e vai ser muito mais cômodo estar em casa, sabe? Com imagens muito boas, ângulos, ninguém na frente, nem sem multidão. São esperados pelo jubileu dos adolescentes mais de 200 mil pessoas só pelo jubileu. A isso se some as pessoas os turistas que já vinham para Roma, e aí se somem as pessoas que vêm para o funeral, né? Que não vinham para o jubileu, não vinham de férias, não vinham para o jubileu dos adolescentes. Então se espera pelo menos a praça cheia. Se eu não me engano, a praça tem capacidade de 50 mil pessoas. Então, se forem mais de 200 mil, vai encher facilmente as ruas vizinhas também, no perímetro. Um pouco não é uma pergunta não é uma pergunta alheia ao tema, não. Vocês mais de uma vez já perguntaram. Alguma vez vocês já me perguntaram também por Carla Couto, sim, o jubileu dos adolescentes, né? E alguns de vocês perguntaram, e aí, o que é que vocês acharam da mudança dos paramentos? É uma coisa polêmica, muita gente entendeu, a maioria das pessoas entendeu que foi uma mudança quase espontânea e uma mudança clara, sabe? A gente comentou com uma ironia, mas com um desabafo, dizendo: garantimos que não fomos nós que escolhemos aquele pluvial que o cardeal Faro usou no translado do corpo. Então, quem decidiu os paramentos, seja o sacristão da Sacristia Pontifícia, seja o cerimoniário Dom Diego Ravelli, quem foi o responsável, até o cardeal, né, que pode dar pitaco, eu quero usar tal pluvial mais simples, um pluvial mais decorado. Tem uma mudança, sabe? Tem uma mudança. É evidente a mudança. Não é ser contra o Papa Francisco. Não é ser contra. É uma evidência. Antes, até nas missas de jubileu, usavam os paramentos mais simples. E agora, não foram paramentos comprados agora, depois da morte do Papa. Não, são paramentos que estavam na sacristia, né? Aquele pluvial, a gente publicou, aquele pluvial é de uma empresa do norte da Itália muito, muito famosa, é muito boa, que já tem tantos produtos na sacristia do Vaticano, se chama Pietro Bom. Foi um pluvial feito para Bento XVI, ele usou uma ou duas vezes em vésperas de São Pedro e São Paulo, um pluvial brocado, né, com pedra, se eu não me engano, muito rico, mas não exagerado. A liturgia é aquilo, né? Não adianta querer negar, sabe? Cada um com seus valores, dizer a liturgia também é aquilo, e estava na sacristia, e alguém quis tirar da sacristia e colocou para ser usado aquele pluvial. Eu repito, ou o mestre de cerimônias, ou o sacristão, ou o cardeal. Se não for o cardeal, parece que ele usou com muita boa vontade. Eu não vi desgostoso com aquilo, sabe? Então, tem uma mudança. Muita gente está falando, teve alguma mudança, alguém decidiu aquilo. Vamos ver amanhã os paramentos, né? Vamos ver os paramentos amanhã. Hoje, aqui, no meu caso, vamos ver os paramentos. Aí a gente pode comentar, não, se os paramentos foram diferentes, não, então aquele pluvial foi uma coisa pontual. Se não vai ser assim, vamos observar principalmente o paramento do cardeal Ré, o altar,
Repito, não fomos nem nós da página, nem vocês aí, né? Eu acho. Será que tem alguém da Sacristia Pontifícia assistindo essa live? Uma hora dessa eu acho difícil. Não fomos nós, sabe? Foi alguém que decidiu e quis assim, então aquilo já passou, foi daquele jeito. Vamos ver se outras ocasiões, se vão acontecer outras vezes, em outras ocasiões. Vamos ver. Bem, minha gente, fiz o esforço, mas com muita boa vontade. Acho que dá para ver minha cara de cansado. Eu espero que tenha sido bom. Me desculpem um pouco, às vezes dá um branco pelo cansaço. São muitas informações, né? Mas é com muita satisfação que eu não estou aqui obrigado. De certa forma, tem uma consciência de dever por trás, sabe? Porque ninguém aqui na página faz nada por si mesmo. São para os leitores, os seguidores. Por nada, minha gente, por nada. Então, repetindo, a missa vai começar às 10 horas da manhã em Roma, 5 horas segundo o horário de Brasília. É calculado que ela dure pelo menos umas 2 horas. Umas 2 horas. Depois vão terminar, né, os preparativos ali, preparar algumas coisas. Acho que vai sair num carro, não sei se é carro aberto. E o percurso até Santa Maria Maior vai ser de 40 minutos, mais ou menos. E depois que o caixão entrar na Basílica, não vai ser transmitido mais nada. Vai ser como o fechamento do caixão do Papa, sexta-feira. Não vão transmitir, mas depois vão publicar um resumo, um vídeo resumo e também as fotos. Então, obrigado, Gil Medeiros. Sim, como eu falo, é só uma primeira etapa, né? Amanhã, de certa forma, acaba a primeira etapa. O sepultamento do Papa Francisco se abre, se abrem os preparativos para o conclave, que talvez vai começar 5 ou 6 de maio, o Vaticano ainda não anunciou. Aí é outra etapa, né? Intensa, com várias coisas papáveis, ritos, a gente vai falar sobre isso. E depois tem a eleição do Papa, tem uma outra etapa, que é o início do Ministério Petrino, né? Essa missa na Praça São Pedro, depois, como eu falava no início, a posse da Catedral do Latrão e a posse de Santa Maria Maior e de São Paulo fora dos muros. Então, se o conclave for rápido, que eu acho que não vai ser, isso tudo tem uma previsão de 1 mês, até o Papa tomar posse das 4 basílicas maiores de Roma e o protocolo mais pesado passar. Até final de maio, se acontecer tudo bem, mas ninguém sabe quanto é que esse conclave vai demorar. O conclave 2013 e 2005, cada um durou 2 dias. Ninguém acha, ou a maioria das pessoas não acha, que vai demorar menos de 2 dias. Então, mas isso é um assunto para uma próxima live, uma próxima transmissão. Fiquem com Deus, obrigado por tudo, pelo apoio de vocês, não somente aqui na live, mas também todos os dias, em todas as postagens, nos grupos no WhatsApp, no canal no Instagram, que vocês reagem bem, comentam. Obrigado, que Deus nos abençoe e vamos em frente, rezando pela igreja, acompanhando tudo, acompanhando também aqui nas páginas do Direto à Sacristia. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até logo.